Oi, gente! E aí? Como é que vocês estão? Então, a gente está aqui para uma vida com propósito, ler todos os dias durante 41 dias. A gente vai ler um pouco do livro, comentar um pouco, tá? A gente vai ler, esse livro foi inspiração do pastor Rick Warren, tá? Ele é um pastor da Califórnia e ele tem mais de 30, né? 30 mil membros aí dentro Entendi. dele, 30 mil membros, então a gente está aqui. É um pastor que já alcançou muitas vidas e a gente está aqui querendo também aproveitar essa unção, né, Leti? Essa unção Sim, que o pastor Rick tem e a gente quer replicar ela também. Então, bora para mais um dia de uma vida com propósito? Hoje é o dia 1. oi, gente. Eu sou Dalit Keren e venho endossar esse convite para que vocês participem com a gente. Afinal de contas, por que estamos aqui? Nós vamos descobrir nesses próximos 41 dias de vida com propósito. Bora? Bora. Então. No primeiro capítulo de Uma Vida com Propósito, a gente separou algumas coisas para poder falar com vocês. Então, eu vou ler uma parte e depois a Leti continua, ou vice-versa, né? E no finalzinho tem um desafio para a gente poder também ficar no dia. Como eu falei no vídeo anterior, esse livro, todos os dias, no final, ele tem um desafio para a gente poder meditar, para a gente comentar e desafiar a nossa mente mesmo durante o dia, tá? Ou eu ou a Alete vai fazer isso aí no meio do caminho. Então, bora lá. Já vai começar o primeiro capítulo, Tudo começa com Deus. Pode continuar, Alete, pode ler. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Isso está escrito lá em Colossenses 1:16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Então, isso foi um ateu, é Bertrand, eu não sei falar direito, mas é Bertrand Russell. Isso. Se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Isso, Como Bertrand, Catherine. Bertrand, Bertrand. Pois é, gente, esse rapaz era um ateu. O interessante é a mensagem que ele traz. Ele diz que a pessoa ateu não crê em Deus, mas ele diz que, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Então, se você não acredita em Deus, não faz sentido a sua vida. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Então, é tudo por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele são todas as coisas. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos, meu futuro? Para onde eu vou? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito da nossa vida. Concentrar tudo em nós mesmos, a gente costuma fazer isso, só que isso não dá para a gente desvendar o propósito da nossa vida. Só vamos conseguir desvendar esse propósito a partir do momento que estivermos disponível para que ele nos conte qual é o nosso propósito. Pode seguir. Então, ao contrário do que muitos livros, né, eles afirmam, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você. Você já ouviu aquela expressão, Olete? Muitas pessoas falam assim: a resposta está dentro de você. Gente, a resposta não está dentro da gente, tá? É provável que já tenhamos tentado tudo isso, mas você não criou você mesmo. Por isso que a resposta não está dentro da gente. Nós não nos criamos assim, né? Puf. Então, logo, não pode dizer para que foi criado.
Se lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o para inventor ser criada. ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Quem aqui já pegou muitas coisas e tentou fazer por si só, sem ler o manual, né? Né? E como é que você faz funcionar uma máquina que você não inventou e não leu o manual? É, Até mesmo a máquina de lavar roupas, você precisa utilizar o manual. Por mais que você já tenha utilizado uma máquina de um dia. Você comprou uma máquina nova, você vai preocupar em ler o manual, não é lógico. mesmo? É. Mônica, Pois é. pode E o falar. seu manual de vida E o seu manual de vida não tem como ser diferente, é a Bíblia. Porque o inventor da sua vida deixou prescrito como funcionar e como você vai fazer para ser sempre melhor, fazer sempre melhor e encontrar esse propósito. É, exatamente. É, agora, em outra parte aqui, ele fala: concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida, né? Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é o contrário à natureza e resultará um fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os seus propósitos. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar em um beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre, Né? Por isso é que não dá para a gente chegar a um propósito de vida concentrando só em nós. Porque né? ele nos chamou para uma vida livre, porém precisamos nos concentrar nele. Não é É, isso? Simplesmente pelo fato de que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e é tudo dele. é. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas e não desista jamais. É o que a gente está aqui, gente, envolvendo outras pessoas, Importante. buscando um propósito. Não se engane, porque também nós estamos aqui fazendo um propósito de vida, tá? É, E com isso, pode posso falar. seguir? Com isso, a gente vai perceber, quando você começa a dar importância a pessoas, não deixar para trás, quando você começa a pensar nisso que é o propósito, você começa a perceber que Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. É, Deus é a fonte da nossa vida. Para descobrir o nosso propósito de vida, nós devemos recorrer à palavra de Deus. Não a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é o que diz, lá na página 25. A sabedoria do mundo é o que diz: olhe para si mesmo, olhe para dentro, concentre. Então, a gente precisa da sabedoria da fonte para descobrir o propósito da nossa vida, não da sabedoria do mundo. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. O salmista diz que, antes de ser formado, quando ele ainda era substância informe no ventre da mãe, Deus já o conhecia e já tinha descrito todos os seus dias. Assim também somos nós, né? Como é que a gente descobre a nossa identidade? Só no relacionamento com Deus. Como é que a gente vai moldar essa identidade? Na verdade, não é a gente que vai moldar, ele vai nos moldar um relacionamento com Deus. Como é que você mantém um relacionamento? Só se você tiver assunto, conversa, para você ter esse relacionamento. Então, eu te convido a ter momentos de relacionamentos com Deus, é. tá certo? Deus já pensava em você, muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse. Seu propósito de vida encaixa-se em um outro propósito, muito maior e cósmico. Tá falando Muito aqui. maior e cósmico. Quando fala cósmico, porque são energias. É.
Então, Deus é energia, ele é a fonte de vida e de energia. A vida é uma energia. Então, vale a pena concentrar. E É, agora, o dia um, a gente vem pensando sobre o nosso propósito de vida. Eu estou usando o nosso porque eu estou fazendo junto com a Kelly e nós já estamos pensando no nosso propósito. E estamos abrindo aqui o vídeo para que você te convidar, para que a gente possa te convidar para que você participe com a gente, descobrir, pensando sobre o nosso propósito de vida daqui para frente. é isso aí. Um Qual que é o tema para tema nossa. da reflexão? Eu não sou o foco. Então, o tema da nossa reflexão é: eu não sou o foco. Por que eu? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Você não é o foco. O Eu mundo não sou o foco. É gira forte, né? demais, né? Eu não sou o Aquela história, foco. o mundo não gira em torno do seu umbigo, né? Não gira em torno de você. Você. Então, assim, a gente precisa sacudir a poeira, respirar fundo e sempre perguntar: qual é a obra? Qual é o propósito? É, Eu tenho o hábito de perguntar, quando eu não consigo resolver, eu pergunto: qual é o propósito? Me ensina qual é o propósito, para não ficar tantos anos nesse deserto. Me ensina qual é o propósito. é isso aí. E o versículo para memorizar: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósitos. Lá em Colossenses 1:16. Fala a pergunta. E você, e você vai meditar nessa pergunta também com a gente, ó. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então, como é que a gente pode, apesar de todo argumento, como eu posso me lembrar? Como me lembrar? A gente vai procurar se lembrar. A vida não é viver para mim, é viver para Deus. Gente, eu aprendi quando eu tinha uns 30 anos, que eu estava lendo um livro, não lembro mais o nome do livro nem nada, eu só lembro desse tema, desse texto, dessa parte do livro, que essa moça começou a orar e pedir a Deus para ser cheia do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, a gente, quando é mais jovem, quando é mais novo, a gente pensa, nossa, vou ser cafona, irmãzinha do coque, andar de saião. Porém, ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. E aqui, quando a gente pensa assim, ó, como posso me lembrar de que a vida não é, na verdade, viver? Como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então, às vezes, você pensa assim, nossa, eu vou viver só para Deus? Mas não se engane, Deus ele jamais vai te levar ao prejuízo. Ele não vai querer que você viva para ele em detrimento da sua vida. Ele deseja sim que você renuncie a algumas coisas. Porém, você precisa, você renuncia a algumas coisas, mas confie, porque ele vai querer a sua vida com, Propósito. esqueci o nome da palavra, gente, com desfrute, com desfrute. Você vai viver com desfrute. Exatamente. Viu? Então, gente, ó, tá acabando por aqui. A gente começou o dia primeiro e não fique achando que tá assim, né? Tá, foi só isso. Não. Não saiam daí. Já tem a parte 2. Um beijo, Sim, sim. nada. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.